Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, família Orações e Canções. Eu sou o seu Padre Douglas e hoje nós vamos refletir o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Família Orações e Canções, o Evangelho que acabamos de ouvir, capítulo 6, é considerado o Evangelho Eucarístico. E todo esse capítulo do Evangelho de João trata-se do discurso do pão da vida. É considerado um Evangelho Eucarístico. Aqui Jesus nos diz que Ele é o pão da vida. Mas é importante compreendermos um contexto. Tudo começa com a multiplicação dos pães. Percebam que existe uma pedagogia de Jesus que fez com que a inteligência e a razão dos discípulos pudessem se alinhar com a fé, para que eles pudessem chegar a um entendimento. Então, primeiro a multiplicação dos pães, depois a travessia do lago, onde Jesus aparece caminhando sobre as águas, e nos diz o texto que de uma forma instantânea o barco já se apresenta do outro lado do lago. Depois vem o discurso então do pão da vida. E no primeiro momento nós temos que entender que esse evangelho é dividido em duas partes. Na primeira parte, Jesus não fala do seu corpo e do seu sangue. O verbo que ele utiliza dá o verbo comer, né? Tem um outro, pode dar margem para outras interpretações, outros significados. Ele se apresenta, na verdade, como pão da palavra no primeiro momento, assim como acontece na Santa Missa. Liturgia da palavra, liturgia eucarística. Primeiro, Jesus se apresenta como pão da palavra. Deus tem essa pedagogia, né? De antes falar para depois realizar sua obra. Vamos, por exemplo, de Moisés, no Monte Santo. Primeiro Deus fala, depois dá as tábuas da lei. Com os discípulos de Emaús, primeiro Jesus fala da palavra, depois ele ceia com os discípulos. Na Santa Missa, da mesma forma, primeiro Deus nos fala pela liturgia da palavra, depois nós comungamos do teu corpo, o pão da vida. Porque através da liturgia da palavra, Jesus como palavra trabalha em nós a disposição interior para comungá-lo com fé. A partir do versículo 51, Jesus torna o discurso mais eucarístico. Até então, Jesus tinha ensinado a crermos dele, a buscá-lo, porque ali está o nosso alimento espiritual.
porque a virtude da fé nos une a Cristo, cola a nossa alma a Cristo. Unidos a Cristo, nós temos então a vida divina e adquirimos a vida eterna. Só que o crer em Jesus precisa ser de uma forma concreta, obedecer os seus mandamentos, arrepender dos pecados, receber os sacramentos, crer nas suas obras. Porque quando nós cremos em Jesus de uma forma concreta, ali existe também uma graça operante do Pai. O Pai que nos dá a graça de buscá-lo, levando nossa alma ao encontro de Jesus, que é o pão da vida. Então percebam, família, orações e canções, que a partir do versículo 51, Jesus fala da Eucaristia, o discurso é mais eucarístico. E Jesus fala da Eucaristia olhando para o sacrifício da cruz. Ele nos diz no Evangelho de João, capítulo 6, eu sou o pão vivo descido do céu, e o pão que eu darei é a minha carne. Ele utiliza-se dessa expressão carne. Na Santa Ceia, ele utiliza uma outra expressão. Isto é o meu corpo, isto é o cálice do meu sangue. Na Santa Missa, a mesma coisa. Aqui ele usa a palavra carne, isto é, mais cruento, referindo-se ao sacrifício da cruz. Minha carne para a vida do mundo é uma expressão usada no sentido da paixão. Ele se entregou por nós por causa da vida do mundo. É a carne que é dada no sentido sacrificial, de sacrifício. Percebam que no Evangelho de hoje a coisa se torna mais dramática. O verbo mudou. Ele realmente está falando do corpo e do sangue dele, a minha carne, o meu sangue. E muitos o abandonam. As pessoas estavam acreditando em Jesus por causa dos sinais, dos milagres. Porém, quando ele começa a falar da Eucaristia, quando ele começa a falar de comer o seu corpo e beber o seu sangue, as pessoas se escandalizam, dizendo que aquela forma de falar é dura demais e acabam perdendo a fé. Mas percebam como Jesus ele é pedagógico. O Evangelho de João é dividido em 3 partes. Refere-se aos 3 anos da vida pública de Jesus. O capítulo 6 está no 2º ano da vida pública de Jesus. Então, quando chegou no seu 2º ano, Jesus ele ensina os discípulos sobre a Eucaristia, porque para que sua missão pudesse realmente se concretizar, os discípulos tinham que ter claro o que é a Eucaristia, o que é a Santa Missa. E olha como Jesus é pedagógico. Primeiro, ele multiplica os pães, a travessia do lago. Isso tudo vai alinhando a razão com a fé nos discípulos. Toda uma pedagogia do mistério. E todos abandonam, só ficam os discípulos ali com ele. E olha o que Jesus fala. Vocês também não querem ir, não? Em outras palavras, estou disposto a começar tudo de novo. Se vocês não acreditam, não querem acreditar, podem sair, pode me abandonar também, porque eu vou começar tudo de novo, a chamar novos discípulos. Jesus estava disposto a começar tudo de novo se fosse preciso, porque os discípulos que ele escolhesse tinham que entender o que é a Eucaristia, tinham que entender o santo sacrifício da missa. E olha o que Pedro responde: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então a pedagogia que Jesus fez com os discípulos iluminou a fé e a razão. E é interessante, família, orações e canções, que depois continua o texto dizendo, Jesus dizendo, né? Fui eu que vos escolhi, mas um de vós é um diabo. Ele estava se referindo a Judas Iscariotes, porque antes de trair Jesus, Judas Iscariotes perdeu a fé. Então nós precisamos receber a Eucaristia com fé, no sacrifício. A mesma voz criadora que disse que haja luz, e a luz foi feita,
o mesmo Deus, a mesma voz criadora disse: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Jesus fala e dá o poder: fazer isto em memória de mim. Assim como ele falou com o paralítico: levanta e anda. Ele não só falou, mas deu poder ao paralítico para falar. Então, quando Jesus está na Santa Ceia, ele fala, pronuncia a bênção, mas dá o poder aos discípulos para continuar realizando o milagre. Fazer isto em memória de mim. Então nós precisamos receber a Eucaristia com fé, porque é desta maneira que nós vamos receber também o influxo vital que vem do Espírito Santo. Ou seja, o Cristo ressuscitado que envia o Espírito Santo e nos dá vida nova. Isso acontece se nós comungamos com fé. Deixemos então que o Espírito Santo nos ilumine através dessa reflexão, para que possamos cada vez mais agir e deixar o influxo vital da graça do Espírito Santo agir em nós, através do corpo e o sangue de Cristo que comungamos em cada Santa Missa. Amém. Senhor Jesus, eu quero neste momento pedir uma bênção especial a essa pessoa que está me ouvindo, o fluxo vital do Espírito Santo, que essa reflexão possa iluminar e provocar ainda mais a fé. Eu te peço, Senhor Jesus, acolha todos os pedidos e necessidades que fluem desse coração. E eu abençoo essa pessoa, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.